Boa tarde, colegas, membros do Ministério Público e servidores, demais parceiros do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Com muita satisfação que nos reunimos hoje nessa 12ª oficina do programa Floresta Legal, contando aqui hoje com a presença virtual de Ludmila Pugliese, coordenadora nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, e do colega Fábio Fernandes Corrêa, promotor de Justiça Regional Ambiental em Teixeira de Freitas e gerente do programa Floresta Legal. Ele vai abordar os principais aspectos da Lei 12.651/2012, novo Código Florestal, e da Lei 11.428 de 2006, a Lei da Mata Atlântica. Com grande satisfação que eu revejo o colega Fábio. Começamos a nossa vida institucional lá na mesma regional de Juazeiro, né? Já demonstrava lá uma dedicação já significativa, depois enveredou, saiu do sertão e veio parar na Mata Atlântica e por aqui ficou e se dedicou profundamente, e hoje é uma referência não só na Bahia, mas nacionalmente, com um trabalho que dá grandes frutos. A beleza das iniciativas e dos programas é quando se vê e se pode plantar e colher, né? E a gente vê que o que dá resultado são as iniciativas que demandam dedicação e muito afinco, e Fábio, tenho a certeza que todos nós reconhecemos essa sua dedicação à Mata Atlântica. E os parceiros acho que podem também falar com propriedade, porque acompanham o seu trabalho. Sai apenas da discussão teórica, sai apenas das batalhas judiciais e mete a mão para construir algo mais perene e que possa dar resultados por mais tempo. E no meio ambiente, eu estive no meio ambiente por 5 anos, fui promotor regional ambiental também, sei a dificuldade que é trabalhar no meio ambiente, o quão angustiante é, porque os resultados são muito lentos, né, da gente poder ver os resultados acontecerem. Nós precisamos ter uma capacidade de diálogo e interlocução monstruosa, porque a gente está tratando desde empresários, desde as ONGs todas, os parceiros todos, e exige realmente vocação e um perfil diferenciado para poder conduzir bem essa missão. Então, eu já lhe parabenizo. Antes de passar a palavra para o nosso painelista, para Fábio, eu vou passar aqui a palavra para a Ludmila para que ela faça a abertura aí formal desse nosso evento. Eu desejo muita sorte a vocês e uma tarde produtiva. Um forte abraço. Viu? Obrigada, doutor Tiago. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos e todas que estamos aí nos acompanhando. É uma satisfação, como o doutor Tiago já comentou, estar aqui em nome do Pacto, dos seus parceiros, para apresentar um trabalho que tem sido desenvolvido pelo Dr. Fábio num grupo de trabalho que a gente tem dentro do Pacto, que é o GT, a gente chama de GT de Política Pública. Dr. Fábio, como o Dr. Tiago já comentou aí, ele tem um trabalho que é exemplar na Mata Atlântica, né? Todos nós temos considerado a participação do Dr. Fábio uma peça fundamental para o desenvolvimento de muitas das ações que nós temos no Pacto, então ele apoiou aí um documento super importante sobre a questão da reserva legal, e agora está trazendo essa questão da comparação da legislação da Mata Atlântica e do novo Código Florestal. Então, realmente tem sido uma parceria que tem trazido bons frutos, como o Dr. Tiago comentou.
Só para esclarecer, então, o Pacto, ele é um movimento da sociedade civil que reúne diversas instituições, mais de 280 instituições, que trabalham pela restauração e conservação da Mata Atlântica. E a gente tem uma governança, né, que é a coordenação nacional, os grupos de trabalho e as unidades regionais. O Dr. Fábio, então, faz parte desse grupo de trabalho de política pública e a gente, em função das discussões que surgiram em cima dessa questão da mudança do entendimento das áreas consolidadas e tudo mais, a gente resolveu fazer essa consulta ao Dr. Fábio, perguntando se ele poderia fazer um quadro comparativo, porque para vocês é muito, talvez seja simples trazer essa comparação, né, comparar as duas leis e ver aonde tem intersecção e onde elas não estão tão próximas, mas para a gente que é da área ambiental isso fica muito difícil. Então, trazer isso numa linguagem clara, como o Dr. Fábio tem feito, isso é fundamental para a gente. Então, quero agradecer ao Dr. Fábio todo esse apoio que ele tem dado ao Pacto, nessa oportunidade e em outras também, e passar a ele, então, a vez de falar sobre essa questão, então, da comparação da legislação aí do Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica e trazer para a gente onde elas se interconectam e onde que elas divergem um pouco, né? E o que isso implica para a gente. Então, muito obrigada, doutor Fábio. A gente, só para entendimento, a ideia é que o doutor Fábio fale durante 1 hora e 20. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat aqui e, ao final, eu vou juntar um pouco dessas perguntas e tentar passar para o doutor Fábio. Tá certo assim, doutor Fábio? Muito obrigada mais uma vez, doutor Tiago, também pela oportunidade de estar aqui. Não, está tudo ótimo. É uma satisfação poder participar aqui junto com o Pacto, dessa 12ª oficina do programa Floresta Legal. Agradeço as palavras do Dr. Tiago, da Ludmila, Dr. Tiago, que é meu colega de turma, ingressamos no mesmo concurso aqui no Ministério Público do Estado da Bahia, e ele foi um colega que sou do Estado de São Paulo, né, então eu tive bastante apoio aqui dos colegas, né, nessa mudança, que é você iniciar uma profissão e longe da família, etc. O Dr. Tiago foi um amigo, assim, que eu sempre pude contar. E é uma grande satisfação poder vê-lo que, tanto como promotor de justiça na execução, né, tendo uma passagem marcante aí pela área ambiental e agora fazendo parte da administração superior. E o Dr. Tiago atua sempre com maestria, seja como promotor de justiça da ponta ou como um promotor de justiça de gestão de pessoas e recursos. Então, parabéns, doutor Tiago, é uma grande satisfação aí poder fazer parte dessa instituição que conta com você. E, Ludmila, né, o Pacto, eu acho que nem todo mundo sabe, mas o Ministério Público do Estado da Bahia foi um dos primeiros aderentes lá no início do movimento. Eu me lembro claramente do evento que tivemos em Salvador, em que Dr. Sérgio Mendes, que foi o primeiro coordenador do Núcleo de Defesa da Mata Atlântica, o NUMA, ele fez, junto com o Procurador de Justiça Geral à época, a assinatura e adesão do Ministério Público, né, no Pacto. E eu tive também a satisfação de organizar um evento há 2 anos atrás, também em Salvador, e nesse evento nós tivemos a adesão da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a ABRAMPA, né? E hoje eu fui indicado pela ABRAMPA para participar do Conselho do Pacto, né? Então, além dessa função que eu já vinha auxiliando no grupo de trabalho de políticas públicas, agora de forma a participar do Conselho do Pacto, é realmente uma satisfação muito grande. E é muito interessante porque o movimento ele agrega diversos setores, né, vários atores, e cada um trazendo dentro da sua expertise as suas contribuições para, no final, a gente conseguir o nosso objetivo, que é preservar e restaurar a Mata Atlântica. Então, como
eu sou da área jurídica, então a minha contribuição foi pensada justamente para trazer esclarecimentos sobre as principais leis, né, que incidem nas propriedades rurais, que a 12.651 e a 11.428. E nós aqui dentro do Ministério Público do Estado da Bahia, nós temos um planejamento estratégico, né? As diversas áreas atuam com focos específicos, e na área do meio ambiente, entre os vários projetos, temos o Floresta Legal, que ele visa justamente auxiliar na adequação ambiental dos imóveis rurais. E desde 2013, eu exerço a função de gerente do Floresta Legal, e ao longo dos anos nós desenvolvemos eventos justamente para levar ao conhecimento de todos os principais dispositivos do chamado novo Código Florestal. Então, diante dessa demanda do pacto e dentro do planejamento do próprio programa Floresta Legal, a gente pensou nesse evento, né, de forma online, e evento esse que está sendo gravado, então nós vamos ter como disponibilizá-lo eventualmente àqueles que não puderam nos assistir agora ao vivo. E para aqueles que têm interesse, como o evento ele está sendo foi elaborado pelo nosso centro de apoio, o Centro de Aperfeiçoamento do Ministério Público, CEAF, vocês vão ver que nas perguntas e respostas, PIR, vai ser disponibilizado um link, e aqueles que tiverem interesse, acessem o link, coloquem as informações, que vai ser disponibilizado um certificado, né? Aqueles que preencheram corretamente esse formulário. Então, Ludmila já disse, nós vamos ter aí uma apresentação desses principais aspectos, lembrando que são os principais. Se fosse uma matéria numa graduação, uma pós-graduação, com certeza isso seria objeto de várias aulas, mas vamos trazer aqui num tempo necessário também para não cansar todos, esses principais aspectos, e ao final passamos então às perguntas que vão ser compiladas pela Ludmila e, na medida do possível, vou respondê-las. Então, já vamos começar a nossa apresentação. Vamos tratar do novo Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica, né? O primeiro, ainda que seja, eu costumo sempre chamá-lo de novo Código Florestal porque ele foi batizado dessa forma, né? Mas, na verdade, a gente está tratando da Lei 12.651, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. E essa lei, ela não vem sozinha. Há um arcabouço jurídico que a gente precisa ter em mente e que, às vezes, trazem alguns conceitos, trazem informações importantes que complementam, né, a própria Lei 12.651. Então, são os seus decretos regulamentadores, 7.830, 8.235, instruções normativas do Ministério do Meio Ambiente, a 2 e a 3 de 2014, e é importante que aqueles que estão nos assistindo, né, dentro daqueles que participam do pacto, os parceiros desses participantes do pacto, esse evento também ele foi divulgado perante a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, SOBRE, então possivelmente nós temos aí participantes do Brasil todo nos assistindo, então é importante também que tenham em mente a necessidade de se observar a legislação estadual, né? Já que a gente pode ter importantes regras contidas aí nos atos normativos dos diferentes estados. E todos acompanharam, né, a grande disputa política que houve no processo de elaboração da Lei de Proteção da Vegetação Nativa e que culminou com a Lei 12.651, que foi publicada no dia 28 de maio de 2012. Essa lei ela sofreu diversos vetos, foi então expedida uma medida provisória, essa medida provisória virou um projeto de lei,
que acabou com a aprovação da Lei 12.727, publicada em 18 de outubro daquele mesmo ano, de 2012. Então, é claro que a gente já teve algumas modificações nessa lei, mas as principais regras, então, vieram nesse ano de 2012. E logo, no início de 2013, o Ministério Público Federal ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade, que basicamente tratavam da violação do princípio da vedação do retrocesso social. Então, o que se argumentava era que a gente tinha uma proteção ao meio ambiente e essa proteção ela ficou comprometida com o novo Código Florestal. Houve também o ingresso de uma ação direta de constitucionalidade pelo Partido Progressista e essas ações elas foram julgadas no ano final. O julgamento final aconteceu no ano 2018. Então, ao longo dessa minha apresentação, eu vou trazer quais foram as eventuais modificações trazidas aí ao novo Código Florestal por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Logo que houve a aprovação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, já foi levantada uma dúvida em relação ao conceito de imóvel rural. Afinal, se o novo Código Florestal a ele se aplicava, mas o que deve se entender por imóvel rural? De um lado, havia aqueles que entendiam que deveria ser levado em conta a matrícula do imóvel, né? E outros que defendiam que não, que, na verdade, deveria ser aplicado o que a gente tem de uma definição lá do Estatuto da Terra, que é uma lei de 1965. E foi basicamente esse conceito que acabou vingando por meio da Instrução Normativa número 2 do MMA, que trouxe o que se entende por imóvel rural, que é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização e que se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial. Então, o que significa dois aspectos bem interessantes. Primeiro, é a área contínua no sentido de que se ela é uma mesma área que pertence a um único proprietário, ainda que tenha várias matrículas, o que se deve considerar é o tamanho da soma das matrículas. Ou seja, essa área contínua. Isso é muito importante porque tem implicações, né, no tamanho da reserva legal, enquanto que se vai restaurar de área de preservação permanente, se tiver área rural consolidada. E o segundo aspecto é a sua localização. Então, hoje em dia a gente tem um crescimento, né, das zonas urbanas de forma a abarcar determinadas propriedades, fazendas, sítios. Então, se aquela área está destinada ao que consta nessa instrução normativa, exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, ela é considerada imóvel rural. Ou seja, o próprio artigo 35 dessa instrução normativa número 2 de 2014 determina a inscrição desse imóvel rural no cadastro ambiental rural e a instituição da reserva legal. Então, é importante que a gente tenha em mente esses dois aspectos de imóvel rural. É a área contínua e, ainda que esteja localizado na zona urbana, se tem a destinação rural, ele deve ser considerado como um tal. Um segundo conceito bem importante é o de pequena propriedade ou posse rural. Primeiro, a lei ela já remete a uma outra lei, que é a 11.326, que trata da Política Nacional da Agricultura Familiar. Ela fala, olha, pequena propriedade ou posse rural é aquela que não tem uma área maior que 4 módulos fiscais, a mão de obra deve ser predominante da própria família, um percentual da renda tem que vir daquela propriedade e as atividades têm que ser dirigidas pela família que ali reside. De cara, a lei já equiparou essa pequena propriedade ou posse rural os assentamentos e projetos de reforma agrária. Isso lá no artigo 3º da Lei 12.651. No parágrafo 1º desse mesmo artigo 3º, o novo Código Florestal, ele fez uma equiparação geral. Ele, olha, vamos considerar pequena propriedade ou posse rural tudo que tiver até 4 módulos fiscais e que desenvolva atividade agro-silvopastoril.
Ou seja, não tem mais necessidade daqueles requisitos da Lei da Política Nacional da Agricultura Familiar. A Instrução Normativa número 2, 2014, conceituou a agro-silvopastoril, que abarca agricultura, aquicultura, pecuária e silvicultura, e demais formas de exploração da fauna e da flora. E esse parágrafo 1º do artigo 3º também equiparou a pequena propriedade ou posse rural, né, que no conceito inicial já tinha equiparado os projetos de reforma agrária e as terras indígenas e povos e comunidades tradicionais. Então, aqui já cabe uma primeira referência à decisão do STF, porque ele declarou inconstitucional a palavra demarcada e inconstitucional a palavra titulada. Então, para serem consideradas pequenas propriedades ou posses rurais, são as terras indígenas, ainda que não demarcadas, e as áreas dos povos e comunidades tradicionais, sem necessidade de que sejam tituladas. Se a gente está falando que pequena propriedade ou posse rural tem até 4 módulos fiscais, então é importante que a gente saiba o que é esse módulo fiscal. Então, ele é um parâmetro que ele surgiu para fixação do Imposto Territorial Rural, ITR. Ele é fixado em um número de hectares e varia conforme o município. Então, esse módulo fiscal ele é encontrado na Instrução Especial do INCRA, 20 de 1980, né, pode ser acessado aí pela internet. E eu trouxe aqui só um exemplo da região onde eu atuo. Eu sou titular da Promotoria Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, que abarca 13 municípios, né? É uma forma de atuação aqui que nós temos na Bahia, dessa regionalização da atuação dos promotores ambientais. Então, nas minhas cidades aqui do extremo sul da Bahia, eu tenho módulo fiscal de 35 a 55 hectares. Né? Então, a pequena propriedade ou posse rural, ela pode ter desde 140 até 220 hectares aqui na minha região. Salvo engano, esse módulo fiscal ele varia no Brasil todo entre 5 e 200 hectares. Outro conceito importante é o de área rural consolidada, e aqui eu chamo de data mágica. A gente vai ver que ao longo da lei 12.651, vira e mexe, a gente vai se deparar com essa data, que é 22 de julho de 2008, e ela é o recorte para que se considere uma área como consolidada. Então, o seu conceito é aquela área que antes de 22 de julho de 2008 tinha ocupação antrópica com edificações, benfeitorias e atividades agro-silvopastoris, admitido o regime de pousio, né, que é a possibilidade da interrupção temporária por até 5 anos das atividades desenvolvidas na área. Então, se eventualmente havia um pasto, houve a conversão da vegetação por pasto dentro de uma área de preservação permanente, se ocorreu antes de 22 de julho de 2008, a gente tem o que chamamos de consolidação dessa área, e o regramento da área de preservação permanente ele pode ser diferente. Aqui eu trago esse conceito muito em relação aos nossos colegas, aos meus colegas promotores de justiça, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de quando há uma degradação ambiental, e a gente falando de floresta, que o simples plantio de árvore já basta para minimizar aquele dano ambiental. E, na verdade, não é só isso, né? Então, eu faço questão de trazer esse conceito de recomposição de área degradada e alterada, que significa a restituição de um ecossistema a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Então, isso é interessante porque o plantio, né, de sementes e mudas é uma etapa, né? Você ter uma floresta é uma etapa desse processo de recomposição, mas não significa que só o plantio pode resolver aquele dano ambiental. Então, o novo Código Florestal, ele traz espaços ambientalmente protegidos. E o primeiro desses espaços que a gente vai tratar aqui é a APP, né? A famosa APP, a Área de Preservação Permanente.
Então, na sua definição, ele já começa traçando um limite. A APP é uma área protegida, ou seja, ela tem limitações de intervenção. Ela é protegida por quê? Porque ela tem uma função ambiental, e a própria lei já traz isso, de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilita o fluxo higiênico da fauna e da flora, protege o solo e assegura o bem-estar das populações humanas. Então é por isso que existe, essa é a razão de ser da APP. Mas não basta essa definição. Para ser APP, tem que constar da lei. E a própria 12.651 já nos dá quais são essas áreas. O primeiro envolve os cursos naturais, os cursos d'água naturais. Então, a depender da largura desse curso d'água, vai ser o tamanho da faixa ripária, da área marginal que vai constituir essa área de preservação permanente. Um rio com menos de 10 metros vai ter faixa marginal de 30. De 10 a 50 metros de largura, a faixa vai ser de 50 de cada lado. E assim vai, conforme a maior largura do curso d'água, maior a largura da faixa marginal. Eu fui chamado uma vez aqui pelo secretário municipal de Meio Ambiente, falou, doutor Fábio, o senhor tem que me ajudar aqui, eu estou com um problema com uma APP. Não, pois não, vamos lá. Daí paramos o carro aqui, olhei, eu até estranhei, né, porque é uma rua. Eu falei, ué, mas né, qual que é o problema aqui? Não, o senhor precisa ver, porque quando chove, nós forma um rio aqui e a gente tem essa APP. Eu falei, não sei se é um rio, mas se eventualmente for, o novo código ele só protege e considera como APP as faixas marginais dos cursos d'água naturais perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros. E aí a gente tem esses conceitos lá no decreto 7830 de 2014, que o perene é o curso d'água que tem um escoamento superficial durante todo o período do ano, o intermitente, esse escoamento é por períodos restritos do ano, e o efêmero é aquele que ocorre durante ou imediatamente após períodos de chuva. Então, se aquele lá era um caso de formação realmente de um curso d'água, ele era efêmero, então ele não pode ser considerado para fins de APP de curso d'água. Uma modificação que foi feita em relação ao código antigo é de onde a gente conta essa faixa marginal. O código antigo era do leito maior do rio, da calha maior do rio. Então aqui a gente tem à esquerda, né, o rio na cheia, essa metragem seria contado dessa cheia do rio. No entanto, o novo Código Florestal, ele conta essa faixa marginal a partir do leito regular do rio. Então a gente tem uma diminuição de proteção, mas que não foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, é essa a regra que vale hoje. Também são consideradas áreas de preservação permanente os lagos e lagoas naturais. No Código Antigo, muito se discutiu sobre a sua aplicação na zona urbana. Pode ou não, é o plano diretor, né, o que vale, o que não vale. O Código atual, ele acabou com essa celeuma. Ele considera a área de preservação permanente em zona rural e urbana, ele é expresso. Agora, a diferença da APP, a gente só vê aqui em lagos e lagoas naturais. Porque se é na zona rural, a gente vai olhar o espelho da água, né, qual que é a superfície. Então, se for um lago de até 20 hectares, a faixa marginal dele vai ser de 50. Se for maior, acima de 20 hectares, na zona rural, vai ser de 100 metros. E na zona urbana, independentemente do seu tamanho, vai ser de 30 metros. Né? Então, é a única diferenciação que o código faz em zona rural e zona urbana na determinação das APPs. Agora, se é uma superfície, um espelho d'água menor que 1 hectare, ele não precisa ter APP. Na verdade, vai se manter a vegetação que existe ali, sem necessidade de recomposição, mas ela não pode ser suprimida, né? A não ser que haja a autorização que cabe às demais APPs. Também é considerado uma área de preservação permanente os reservatórios d'água artificiais, que são aqueles que decorrem de barramento ou represamento de cursos d'água naturais,
E a faixa marginal que vai ser protegida é aquela que consta lá na licença ambiental. E com a mesma ressalva, se for uma superfície menor que 1 hectare, não precisa ter APP, né? Só precisa manter a vegetação que existe ali no seu entorno. E aqui eu chamo a atenção a legislação estadual. Na Bahia nós temos a gestão ambiental compartilhada, então em represamentos ou barramento com área de inundação abaixo de 200 hectares, é licenciável pelo município. Então, pode ser o caso aí do seu estado também. É bom conferir a quem cabe essa licença ambiental e é este órgão que vai determinar qual que é a área de preservação permanente. Outra APP diz respeito às nascentes e olhos d'água. Ambos são afloramentos naturais do lençol freático, né? A nascente, ela tem uma perenidade, ela sempre está lá e dá início a um curso d'água. E o olho d'água é um afloramento e pode ser intermitente. A redação original do código, ele não previa a APP do olho d'água intermitente, então se perdia muito, né, as APPs em relação a esses olhos d'água intermitentes, mas o STF deu interpretação conforme a Constituição e falou, não, olho d'água intermitente também é área de preservação permanente. Então, essa também é uma área protegida. Outra APP são as encostas ou parte delas, né? Para a gente saber, tem que traçar uma linha imaginária entre a superfície ou o espelho d'água e o cume do morro ou montanha. Tudo que tiver uma inclinação superior a 45 graus é considerada uma área de preservação permanente e, portanto, com as limitações trazidas pela lei. E aqui a gente tem a definição da APP de topo de morro. Eu vou dar 5 segundos aqui enquanto eu bebo água para vocês passarem o olho e ver se vocês entendem como que é essa APP. Quando eu faço esse evento de forma presencial, se eu tenho 50 participantes, as pessoas leem os termos da lei e eu pergunto, alguém me explica como que é essa APP? De 50, normalmente 2 pessoas levantam a mão. Então, nada melhor do que a gente desenhar, né? O que é, afinal, a APP de topo de morro? Então, são alguns requisitos. Primeiro, esse morro ele tem que ter altura igual ou superior a 100 metros. A inclinação média dele tem que ser superior a 25 graus. Então, a terça parte superior vai ser a APP. O que muda é da onde a gente conta a inclinação dele. A gente pode ter uma planície ou espelho d'água. Agora, se tiver em relevo ondulado, é do ponto de sela. Então, esse desenho com o verdinho é a terça parte superior, desde que respeitados esses requisitos de altura e inclinação média, vai ser considerado como área de preservação permanente. Também são APP a restinga, desde que fixadora de dunas ou estabilizadora de mangue, e o manguezal. E eu considero essas áreas como as mais protegidas da legislação brasileira. Por quê? Elas são APP e ainda são ecossistemas associados da Mata Atlântica. Então, elas são protegidas pelo novo Código Florestal e são protegidas pela lei da Mata Atlântica, né? Ressalvando que não existe a restinga pela lei da Mata Atlântica é considerada como um todo e não só como fixadora de duna ou estabilizadora de mangue. Também são APPs nos tabuleiros ou chapadas. A gente tem uma proteção de 100 metros em cima deles, tá, gente? 100 metros até a linha de ruptura, né? Até a escarpa. Então, a borda desse tabuleiro ou chapada, ela é considerada área de preservação permanente. E quem está aí no cerrado, a gente tem essa configuração da vereda, né, que são os buritis, que a gente pode ver aqui na imagem, e é considerada APP a largura da faixa marginal de 50 metros, contada a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. As altitudes, acima de 1.800 metros,
qualquer que seja a vegetação, aqui Pico da Neblina, Pico da Bandeira, que está aqui próximo de mim, e todas essas que a gente viu, nós chamamos de APP op legis, que existem em decorrência da lei. Agora, a gente tem uma que alguns autores chamam de APP administrativa, que são aquelas que decorrem de um ato declaratório do chefe do Poder Executivo, né, entendido como prefeito, governador ou presidente da República. Então, desde que dentro de uma dessas finalidades, conter a erosão do solo, proteger várzeas, assegurar condições de bem-estar público, tendo um ato declaratório de interesse social, elas também entram com o mesmo regramento jurídico das demais áreas de preservação permanente. Ao lado, eu comecei a falar da APP como espaço ambientalmente protegido, né? Então, pelo código, a gente tem a APP, a gente tem a reserva legal, e foi criado um terceiro que chama área de uso restrito, né? A gente viu a APP de encosta de morro, que é aquela com declividade acima de 45 graus. Agora, se for uma inclinação entre 25 e 45 graus, a gente tem a caracterização dessa área de uso restrito. E o que pode ser feito nela? É permitido o manejo florestal sustentável, as atividades agrocivil-pastoris e a manutenção da infraestrutura dessas atividades. Vejam bem, é a continuidade dessas atividades, porque está vedada a conversão de novas áreas, a não ser que esteja dentro das hipóteses de utilidade pública e interesse social. Então, é por isso que é chamado uma área de uso restrito. Inclusive, que esse conceito ele foi estendido aos pantanais e planícies pantaneiras, né? A sua exploração, nos termos da lei, deve ser feita de forma ecologicamente sustentável. Então, tem orientações da academia, etc. Então, o Pantanal hoje é considerado uma área de uso restrito. A gente viu o conceito de área rural consolidada, né, aquela com ocupação do homem antes de 22 de julho de 2008. Então, como eu já dei o exemplo, né, imaginem que na data de 2005 se retirou ali a floresta existente numa faixa marginal de um curso d'água e a pastagem. Então, se é antes de 22 de julho de 2008, a gente tem a caracterização de uma área rural consolidada dentro da área rural, dentro da área de preservação permanente. E o que muda? Primeiro, a gente não pode esquecer que a APP em si, ela continua a mesma. Então, a depender da largura do rio, a gente tem os 30, 50, 100 metros. Mas, se a área rural consolidada ali, há uma obrigação de uma recomposição a menor dessa faixa marginal. Então, e essa recomposição, ela não depende da largura do rio, ela depende do tamanho do imóvel. Então, se tem um imóvel até um módulo fiscal, essa recomposição vai ser de 5 metros. De 1 a 2 módulos fiscais, vai ser de 8 metros. É a famosa escadinha, né? Então, a gente pode ter a situação, imagine, de uma APP que segue um determinado imóvel, ela pode ter até 100 metros, de repente, tem um imóvel bem pequenininho do seu lado, que tem área rural consolidada, essa APP vem para 5 metros. Então, com certeza, a gente tem aí um prejuízo, né, às funções ambientais exercidas por essa área ambientalmente protegida. Aqui é uma comparação só para a gente ter a noção, né? A APP ela sempre vai ser a que está em cima, certo? De 30, 50, 100. Agora, a obrigação de recompor pode variar se tiver área rural consolidada, e aí a gente vai olhar o tamanho do imóvel, pode ser 5, 8, etc. Né? Além dessa disposição lá da Lei 2.651, a gente tem no decreto 7830 a regulamentação dessas últimas duas hipóteses aí, acima de 4 módulos fiscais. A mesma coisa para lagos e lagoas naturais. Então, a depender do tamanho do imóvel, a gente vai ter a faixa marginal, lembrando aqueles com superfície menor que 1 hectare. Então, aqui a gente tem aquela diferenciação de zona urbana e zona rural, e se tiver área rural consolidada, a gente também vai ter uma escadinha aí, de acordo com a faixa obrigatória de recomposição,
a depender do tamanho do imóvel. A nascente, a APP é de 50 metros, tendo a área rural consolidada, a faixa obrigatória de recomposição é de apenas 15 metros. A vereda muda muito pouco, né? A APP dela é de 50 metros, mas se tiver área rural consolidada e for um imóvel até 4 módulos fiscais, essa faixa obrigatória de recomposição é de 30 metros. E é bem interessante, né? Porque o brasileiro, ele se acha esperto. Então, ele pode pensar, então quer dizer que se o imóvel tiver até um módulo fiscal, eu posso, a minha obrigação de recompor é menor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar aqui, eu vou passar em nome da minha esposa, do meu filho, etc. Aí ficam com todas áreas bem pequenininhas e eu tenho uma obrigação menor. Só que a lei, felizmente, ela já anteviu essa possibilidade e falou, olha, para se valer da faixa marginal, conforme está previsto aqui na lei, a gente vai considerar o tamanho do imóvel lá em 22 de julho de 2008. Olha a data mágica aí. Então, vamos olhar lá. O que aconteceu depois dessa data se dividiu em 10. A gente vai olhar o tamanho do imóvel que tinha em 22 de julho de 2008. Ok? Bom, mas, poxa, Fábio, eu tenho um imóvel e vem passando aí de geração a geração na minha família. Inclusive, meu avô construiu uma casa que é ali na beira do rio, sabe que dá até para colocar um trampolim, as crianças pulam ali no rio, brincadeira tal. Eu vou ter que tirar essa residência? Não. O código, ele permite a manutenção de residências e da infraestrutura das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural, mesmo estando dentro da faixa obrigatória de recomposição. Então, a faixa vem, recompõe, para ali onde tem essa estrutura e depois continua, né? O que, com a exceção de que se oferecer risco às pessoas, aí não pode manter. Olha, o rio está enchendo muito, né? Está comendo a base da casa, aí não tem como. Oferecer o risco, tem que tirar. Outra benesse trazida pelo novo Código Florestal foi de limites de recomposição. Olha a data mágica lá. Se em 22 de julho de 2008 o imóvel tinha até 2 módulos fiscais, então é garantido pela lei que a recomposição das APPs não vai ultrapassar 10% da área total do imóvel. Se tinha entre 2 e 4 módulos fiscais, essa recuperação é garantida pela lei que ela não ultrapasse 20% do total do imóvel. A gente pode ter um imóvel rural, né, uma fazenda tal, em terreno com muita declive, então você tem costa, você tem um rio que passa, etc. Pode ser que a recomposição ela ultrapasse esses limites, né? Mas o código garante, olha, você só vai recompor até 10% ou 20% do total do seu imóvel. A gente vai ver daqui a pouco o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Então, todo o assunto que eventualmente, na minha visão, deveria ser tratado no PRA, eu coloquei esse lembrete, né? Esse balãozinho aí, PRA. Por quê? Bom, se eu tenho a garantia que a recomposição não vai passar desses percentuais, o que eu vou deixar de recompor? A gente tem que ter segurança jurídica, orientação técnica. E nada melhor do que constar essa informação no Programa de Regularização Ambiental, né? Então, o técnico vai aprovar lá o Cadastro Ambiental Rural e fala, bom, mas o que eu decido aqui? Você precisa ter essas regras claras, então, na minha visão, ela deve ser trazida no Programa de Regularização Ambiental. Bom, não tem a vegetação na APP, mas deveria ter. O que se faz? Pode conduzir a regeneração natural, cerca lá, vamos ver a floresta se ela vem de novo. Não dá, tem que fazer o plantio, sementes e mudas, de espécies nativas. Você pode combinar esses dois, né? Vamos esperar um pouquinho a regeneração e se não der, a gente faz o plantio. E tem uma possibilidade, aí, vejam bem, ela é limitada. Na faixa obrigatória de recomposição de área rural consolidada, na APP de pequena propriedade ou pós-rural, você pode fazer essa recomposição com plantio intercalado de espécies nativas com exóticas, sendo que estas só poderão ser usadas em até 50% da área ser recuperada. Agora, de que forma que vai fazer isso?
né? Como que é esse plantio intercalado? A gente tem que trazer isso, tem que dar segurança ao proprietário rural. Então, eu defendo que isso deve também ser trazido no programa de regularização ambiental, né? É de que forma? É um SAF? Não, você pode fazer em fileira? Não sei, né? Hoje, o que a gente vê é uma decisão do técnico do órgão ambiental. E às vezes, eles até ficam, né, sem a certeza se eles podem ou não aprovar aquela forma de recomposição. Então, é importante que esse assunto seja tratado no Programa de Regularização Ambiental, no PRA. É claro que se tem uma APP, vou dar um exemplo básico aqui, do rio até 10 metros, a faixa marginal de 30, essa APP, mas tem uma área rural consolidada e é um imóvel de até um módulo fiscal, ou seja, faixa obrigatória de recomposição de 5 metros. Então, está claro que entre esses 5 e 30 metros, a gente está numa APP, só que é uma área rural consolidada. Daí o código fala, olha, nessa área está autorizada aqui a continuidade das atividades agro-silvopastoris. Só que nessa faixa, que não é a faixa obrigatória de recomposição, né, entre os 5 e os 30 metros, você tem que adotar técnicas de conservação do solo e da água. É como se fosse uma zona de amortecimento das unidades de conservação. Né? Você tem a proteção da faixa obrigatória de recomposição. Olha, você pode continuar as suas atividades no resto, só que você vai fazer coisas diferentes. É um gradiente de proteção, né? Agora, o que tem que fazer? De novo, tem que estar lá no PRA, né? Então, com certeza não é a mesma atividade que ele desenvolve no restante da propriedade, né? Tem que ser com uma intensidade melhor, tem que ser com um cuidado maior, visando proteger justamente essa pequena faixa, mas que é de área de preservação permanente. Bom, eu falei que a APP é uma área protegida. E aí, não pode fazer nada nela? Não, pode sim. Então, por exemplo, tem uma estrada que corta um rio. Você vai duplicar essa estrada. É uma intervenção que tem na área de preservação permanente. É uma hipótese em que o código permite essa intervenção, que é de utilidade pública. Obras de infraestrutura destinada à concessão e aos serviços públicos de transporte. Aí tudo bem, você pode fazer essa intervenção na APP. Está fazendo a captação de água e teve um problema, baixou o nível do rio e a gente tem que captar água num outro ponto. Bom, para fazer essa captação, você tem que chegar até o rio, ou seja, tem que passar até a APP. Pode? Pode. É uma hipótese de interesse social, que permite a intervenção na APP, implantação de instalações necessárias à captação e condução d'água. Tudo bem. Aí veio o STF e falou, olha, perfeito, você pode ter essas duas hipóteses, utilidade pública e interesse social, de intervenção em APP, desde que não exista alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta, né? Isso é a interpretação conforme a Constituição dada pela decisão do STF. Existe uma outra, e um dos casos de utilidade pública era relacionada a obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, tal. O STF declarou inconstitucional a possibilidade de intervenção em APP para a gestão de resíduos e para instalações necessárias à realização de competições esportivas, estaduais, nacionais ou internacionais, né? Então, são hipóteses que foram afastadas como de utilidade pública, que serviria para a intervenção em APP. E a terceira possibilidade, junto com utilidade pública e interesse social, são atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Por exemplo, tem um curso d'água que corta ali uma propriedade, então a pessoa, para não dar uma volta, etc., faz uma ponte ali para ela ir de um lado ao outro da propriedade, e isso é considerada uma hipótese dessa atividade de baixo impacto ambiental. Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões quando necessárias a travessia de um curso d'água. Daí existe essa possibilidade de intervenção na APP. E sempre é permitido o acesso de pessoas e animais às APPs para obtenção de água, né? Sempre. Agora, de que forma isso ocorre, né? Aqui eu tenho
o segundo maior rebanho do estado da Bahia, né? Tem muito gado. Tá? As pessoas, eu tenho imóveis com 5 cabeças e tem com 5.000 cabeças. Então, essa área de dessedentação dos animais permitida na lei, né, para se chegar na água do rio, de que tamanho que ela vai ser, né? Isso também seria muito interessante que viesse disciplinado no programa de regularização ambiental. Bom, eu mostrei a vocês que uma das hipóteses de recomposição da APP, quando se está em área rural consolidada e na pequena propriedade ou pós-rural, é esse plantio intercalado de espécies nativas com exóticas, né? Lembrando, em até 50% da área a ser recuperada. Eu estou numa região aqui que tem muito eucalipto, né? Exótica. Então, os olhos aqui começam a brilhar. Então, quer saber, eu posso, então, fazer a recomposição com o eucalipto? Teoricamente, sim. Agora, uma coisa é fazer a recomposição e a outra coisa é a possibilidade de exploração econômica dessa espécie, né? Então, entre as atividades de intervenção na APP, a gente tem uma que é de interesse social, que é a exploração agroflorestal sustentável, na pequena propriedade ou pós-rural, desde que não descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique a função ambiental da área. E também é considerada uma atividade de baixo impacto ambiental, 2 atividades, coleta de produtos não madeireiros e a exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável com a mesma ressalva ali da linha de cima. Então, a gente vê que não é o fato de você poder fazer a recomposição com espécie exótica que vai permitir que você faça a exploração econômica, né? Porque as possibilidades de intervenção na APP são muito restritas, né? Incluindo aí essa eventual exploração. Você pode pensar numa espécie exótica que tem um fruto, aí sim você vai fazer a coleta, não tem problema. Agora, ter eucalipto para fazer o corte raso, isso não é permitido. Vimos a APP, vimos a área de uso restrito e agora vamos para o último espaço ambientalmente protegido, que é a reserva legal. A reserva legal, ela tem um viés de proteção ambiental, né? Na própria definição já está que ela auxilia na conservação, reabilitação dos processos ecológicos, promove a conservação da biodiversidade, serve de abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Esse é o viés ambiental, mas tem um viés econômico também, porque é permitido o uso econômico dessa área, né? A exploração econômica dessa área, de modo sustentável. Então, a reserva legal, ela tem como regra de ser 20% da área total do imóvel, na maioria do país, com uma diferenciação só na Amazônia Legal, que pode chegar até 80% se for área de floresta, ou 35% se for área de cerrado. Então, a gente está tratando aí de uma grande área aqui do território brasileiro, abarcada pela regra geral, que são 20% da área total do imóvel. Um dispositivo também bastante contestado é o artigo 67 da Lei 12.651, que, olha a data mágica lá, se o imóvel tinha, em 22 de julho de 2008, até 4 módulos fiscais, vejam bem, aqui não é pequena propriedade ou pós-rural, hein? Que a pequena propriedade, ela tem até 4 módulos fiscais e desenvolver atividade agro-silvopastoril. Aqui não, aqui é só o tamanho do imóvel, independentemente da atividade que é exercida ali dentro. Então, se nessa data ela tinha até 4 módulos fiscais e não tinha vegetação para chegar nos 20%, ela pode constituir a sua reserva legal com esse remanescente que ela tinha, ainda que seja abaixo de 20% da sua área total. Bom, outro dispositivo também contestado foi o cômputo da área de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal. Não que isso não existisse, né? O Código de 65, ele já tinha essa previsão, mas era muito mais restrita. E agora abriu-se assim um leque de oportunidade, porque são 3 requisitos. Primeiro, o benefício não pode implicar na supressão de vegetação de novas áreas. Essa APP ela tem que estar preservada ou em processo de recuperação e tem que fazer a inscrição do imóvel lá no Cadastro Ambiental Rural, que é o CA. Então, cumpridos esses requisitos, pode fazer o cômputo
da APP no cálculo lá dos 20% da reserva legal. E é interessante, né? Eu trato, assim, dessa lei há muito tempo, eu tenho uma atuação aqui muito forte voltada à adequação ambiental de imóveis rurais, e lá atrás surgiu a dúvida, né? Fala, poxa, a gente vai considerar, como que a gente considera esse requisito da APP estar preservada ou em processo de recuperação? Aí, em 2014, veio a Instrução Normativa número 2 do MMA e falou, olha, considera-se área em recuperação. Eu falei, opa, agora a gente vai ter a solução aqui. É aquela alterada para o uso agro-silvopastoril que se encontra em processo de recomposição ou em regeneração da vegetação nativa. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Falar que está em processo de recuperação, em processo de recomposição ou regeneração, né, não adiantou muito. O que a gente adotou aqui? Afastar os fatores de degradação. Então, a partir do momento em que você coloca uma cerca, né, você evita ali a passagem do homem, de animais, você já está num processo de recuperação daquela área, né, ainda que seja por meio da regeneração natural. Mas aí as coisas vão andando, o pessoal foi fazendo a inscrição no cadastro ambiental rural, o órgão ambiental foi validando analisando esses cadastros e se chegou a algumas situações bem interessantes e eu concordo totalmente. Então, há alguns imóveis fizeram isso, né, retiraram os animais, fizeram a cerca, só que o solo estava tão compactado, né, pelo pisoteio e outras funções que ali era impossível ter uma regeneração natural. Então, ainda que se tenham adotados aquela prática para fazer o cômputo, o órgão ambiental não aceitou. Falou, olha, isso aqui não é possível, não vai recuperar. Então, você tem que fazer mais, você tem que plantar, e etc. Daí você pode considerar que é muito interessante. E aí é uma outra questão para ser levada ao programa de regularização ambiental, né? Então, como é que a gente vai considerar esse requisito do processo de recuperação para o cômputo da APP na RL? Né? Outra coisa que se discute em relação àqueles imóveis que têm a sua APP, fora da APP tem vegetação que corresponde a 20% do imóvel, mas que querem utilizar essa APP para ter um excedente de vegetação para várias finalidades, por exemplo, a compensação em outro imóvel, né? Mas isso foi esclarecido pelo artigo 26 da Instrução Normativa número 2/2014, que ele fala nos casos em que as RLs, as reservas legais, não atendam aos percentuais mínimos, podem ser utilizados os seguintes mecanismos: cômputo, condomínio, recomposição, regeneração, compensação. Então, você não pode fazer o cômputo se tiver vegetação fora da APP em 20% da área total, onde será instituído a reserva legal, né? Ok? Isso é muito importante, hein? E a gente também tem área rural consolidada na reserva legal, né? Então, a área está sendo usada lá para diversas culturas, etc. Falou, opa, eu tenho a necessidade de recompor aqui, de instituir minha reserva legal, então eu vou ter que, né, eu quero fazer aqui mesmo na propriedade, eu vou ter que recompor essa área. E aí, a Lei 12.651 permite que essa recomposição seja feita, e aqui tem falta de técnica legislativa, né? Porque fala que pode ser feito com plantio de espécies exóticas ou frutíferas, né? Na verdade, a gente sabe que a frutífera pode ser nativa ou exótica, mas enfim, vamos considerar aqui exótica. Então, a recomposição dessa reserva legal pode ser feita com exótica, em até 50% da área a ser recomposta, intercalada com nativas de ocorrência regional. Então, você pode fazer esse mix. Agora, como é que você vai fazer? Em linha, né? Eu quero fazer em linha aqui, não, eu quero fazer um SAF. Daí, aonde que tem que vir isso? Lá no PRA. O PRA que tem que trazer essas diretrizes básicas de como vai fazer a recomposição dessa reserva legal com espécies exóticas. A pequena propriedade ou posse rural, ela tem uma benesse que
para considerar a ARL desses imóveis, pode ser computado árvores frutíferas, daí também aqui, né, a texismo legislativo. Podem ser utilizadas frutíferas, ornamentais ou industriais de espécies exóticas, mas em consórcio com espécies nativas da região em sistema agroflorestal. Bom, como é que eu vou considerar isso? O PRA que vai nos trazer, né? Não deu ainda, não tem os 20% da reserva legal, fez o cômputo, não deu ainda os 20%, ou não tem APP para fazer o cômputo, pode fazer a compensação. E é um dispositivo também que foi muito criticado, porque essa compensação, claro, tem que ter a mesma extensão, mas pode estar localizado no mesmo bioma. Então, teoricamente, você pode fazer uma compensação dentro do bioma Mata Atlântica, lá do Rio Grande do Sul com o Piauí, né? Então, mas se for fora do estado, tem que ser identificado como uma área prioritária pela União ou pelos estados. Essa reserva legal não é localizada onde o proprietário quer, ela é aprovada com a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, e ela tem que levar em consideração alguns fatores. Então, a formação de corredores ecológicos, a conservação da biodiversidade, maior fragilidade ambiental, né? Muito comumente as reservas legais são aprovadas margeando as áreas de preservação permanente, né? De forma a ter um maciço maior e a facilidade ali do fluxo da fauna, da flora. E uma regrinha, no meu ver, acertada foi que, com o registro dessa reserva legal no Cadastro Ambiental Rural, não há mais a necessidade da sua averbação no cartório de registro de imóveis, né? Antes havia essa necessidade, a pessoa tinha que ir lá, protocolizar, tal. Hoje, ela estando no CA, não há mais essa obrigação. A gente viu o viés ambiental, né, da reserva legal. O seu viés econômico se dá por meio da exploração econômica, que por sua vez ocorre por meio de um manejo florestal sustentável. E a gente tem que ter aqui muita clareza quanto ao conceito de manejo. Manejo é a administração da floresta, né? Isso não significa corte raso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os limites da exploração econômica da reserva legal. Ela pode se dar de duas formas: sem o propósito comercial, ou seja, aquele consumo feito no próprio imóvel, consertar a cerca, lenha para fogão e consertar o telhado, tal, pode, desde que tenha uma declaração ao órgão ambiental e é limitado a 20 metros cúbicos por ano. Agora, com o propósito comercial, aí não é declaração, depende de uma prévia aprovação do órgão ambiental estadual, e tem que ter alguns requisitos, esse plano de manejo. Não pode descaracterizar a cobertura vegetal, não pode prejudicar a conservação da vegetação nativa, tem que assegurar a manutenção da diversidade das espécies e tem que favorecer a regeneração de espécies nativas, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração para esse manejo florestal sustentável com o propósito comercial na reserva legal. E aqui, Ludmila até já falou desse documento, né? Foi uma discussão de cerca de 2 anos, no âmbito do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e com diversos atores de diversos segmentos, para a gente saber, bom, se há possibilidade, todas essas possibilidades na reserva legal, mas e na reserva legal na Mata Atlântica, que tem uma lei especial, né? Então a gente discutiu esse assunto. Existe sim a possibilidade desse uso econômico da reserva legal na Mata Atlântica, especial naquela que está sendo recomposta, né? Quando se tem uma vegetação estabelecida, é super restrita, mas esse assunto ele é objeto de uma apresentação que eu tenho, mas é só para ele, né? Porque o tempo aqui não permite, é por isso que eu remeto aí aos participantes para acessarem o site do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e fazer o download desse documento, que ficou excelente,
né, foram analisados os aspectos jurídicos, ecológicos, econômicos, né, pode, não pode, quais são os limites. Então, eu recomendo aqui a leitura a todos. Bom, se tem a reserva legal e tem mata a mais dos 20%, a lei considerou esse a mais como excedente, né? E esse excedente ele pode servir para várias coisas. Então, para servidão ambiental, ele pode virar cota de reserva ambiental, que é o CRA. Qual que é a ideia aqui? Cada hectare corresponder a uma cota, e essa cota vai ser negociada em bolsa de valores, né? Então, há uma grande expectativa em relação à regulamentação desse assunto. Por enquanto não existe nada, mas o STF, ele, nessas ações, ele já estabeleceu um requisito para usar a cota de reserva ambiental como compensação da reserva legal, que sejam feita, que a cota seja usada em áreas com identidade ecológica. Só que aí a gente sabe que não existe identidade ecológica entre áreas distintas, né? Aquela identidade ecológica só existe naquela área. E é por isso que se valido aí de uma equivalência ecológica, né? Olha, é algo parecido. E então está até se voltando a utilizar critérios da legislação anterior, que é, por exemplo, na mesma bacia hidrográfica, né? A equivalência ecológica aqui na mesma bacia dá para fazer. Então, a utilização da cota de reserva ambiental, o STF, ele deu uma reduzida na possibilidade de usar como compensação da reserva legal. Não quero que vocês leiam esse slide, né? É só para tratar aqui do prazo. Vejam só. Dentro do novo Código Florestal, a gente tem, por exemplo, o estabelecimento do prazo de 5 anos para a elaboração dos zoneamentos ecológicos econômicos. 5 anos a partir da data da publicação dessa lei. Então, venceu, né, esse prazo, inclusive, em 28 de maio de 2017, que eram 5 anos para os estados elaborarem os seus ZEs. Tem um outro dispositivo que trata da reserva legal que foi desmatada depois de 22 de julho de 2008. Porque o processo de recomposição teria que ser iniciado em até 2 anos a partir da publicação desta lei. Como esse dispositivo ele veio com a 12.727, então os 2 anos não contam da lei 12.651, conta da 12.727, que ela veio em 18 de outubro de 2012. Então, até 18 de outubro de 2014, deveria ser iniciada a recomposição da ARL. Agora, quando vem área rural consolidada de reserva legal, fala que tem que ser concluída em até 20 anos, né? Sendo que a cada 2 anos tem que ter 1/10 de recomposição. Mas não fala a partir da lei. Então, dúvidas surgiram a respeito do início desse prazo. Eu defendo que, como qualquer outra lei, ela se submete às regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o que essa lei fala? Olha, o ato normativo no Brasil ele passa a valer em 45 dias a partir da data da sua publicação, a não ser que tenha algo expresso ao contrário, como é a Lei 12.651. Porque o seu último artigo fala, olha, ela começa a viger a partir da sua publicação, não é dos 45 dias. Então, em 28 de maio de 2012, começou a valer o prazo de 20 anos para a recomposição da reserva legal, né? Então, quem não fez, nos primeiros 2 anos já tinha um décimo, já tem 4 décimos que está devendo, né? A gente já tem 8 anos de Código Florestal, então já perdeu esse prazo, já deveria ter recomposto 4 décimos da sua reserva legal. E olha que interessante, né? Eu disse que eu tenho muito termo de ajustamento de conduta aqui na minha promotoria. Eu tenho mais de quase 1.700 imóveis aqui compromissados com a sua adequação ambiental. E aí eu comecei a perceber que esse prazo de recomposição da reserva legal estava variando muito. E eu peguei o meu objeto de estudo, foram os TACs que eu firmei lá em 2012. Falei, deixa eu ver como que está esse pessoal aí de 2012. Foram 321 imóveis.
E eu fiz uma análise, eram 85 que precisavam recompor a reserva legal. E olhem, apenas nem 30% deles previu o prazo até 2032. 71% extrapolaram esse prazo de 2032. Sendo que entre esses que extrapolaram, mais da metade vincularam o prazo de 20 anos à data da inscrição no CAR. Isso está errado, né? Não, a gente não pode, o CAR não tem nada a ver. Imagine, no direito a gente tem uma regra básica que chama ninguém pode se valer da própria torpeza. Então, imagine aquele que está protelando, não vou fazer inscrição no CAR, não vou fazer, não fez até hoje. Quando ele vai fazer, ele começa a contar os 20 anos da recomposição da reserva legal? Não, né? A lei vale para todos, de forma geral. Então, vale a partir de 28 de maio de 2012. Né? Os últimos aspectos aqui da reserva legal. A gente viu que no imóvel que tinha até 22 de julho de 2008, até 4 módulos fiscais, pode constituir a sua reserva legal com um percentual menor, né? Desde que tenha remanescente. Né? E aí, e se o imóvel não tiver nada? Né? Como é que fica a situação? Se ele não tiver nada, ele não pode se valer desse dispositivo. Por quê? Porque ele não tem remanescente. Então, o imóvel que não tem nada tem que constituir os 20% da sua reserva legal. Inclusive, isso é uma posição firmada aqui já pelo órgão ambiental da Bahia, chamado INEMA, por meio desse parecer 1634, lá de 2013 ainda. Né? E outra, o que é remanescente? O que eu posso considerar para constituir essa reserva legal a menor de 20%? O decreto 7.830, ele traz o conceito de remanescente. E ele fala que é a área com vegetação nativa em estágio primário ou secundário avançado de regeneração. Então, essa capoeirinha que o pessoal tem constituído a reserva legal, abaixo de 20%, não pode. Né? E qual que é a solução? É os 20%. Se você não tem nenhum remanescente, ou se o seu remanescente não é estágio primário ou secundário avançado de regeneração, não pode se valer desse artigo 67. Né? Então, é uma posição tranquila e que deveria ser melhor observada aí pelos órgãos ambientais Brasil afora. Tá? Então, ajudem a disseminar aí essas interpretações da lei. Foram 2 institutos bastante elogiados, né, com o novo Código Florestal. O primeiro foi o Cadastro Ambiental Rural, e o segundo, o Programa de Regularização Ambiental. Nenhum deles é novidade, né? O Cadastro Ambiental Rural já previsto na nossa legislação desde 2009, apesar de não implementado. Tiveram, sim, alguns estados que fizeram o registro de informações ambientais de imóveis, né? Mas peculiaridades assim de estado ou de área. Mas hoje o Cadastro Ambiental Rural ele é um registro, ele é público, né? É claro que tem limite a determinadas informações, mas ele tem esse caráter público, ele é só eletrônico, não tem papel, e ele é obrigatório, né? Então todos devem fazer. E eu chamo o CAR de RG ambiental. Né? Quando você vai comprar um imóvel rural, você quer saber se você está comprando, se aquela pessoa que está te vendendo é realmente o dono do imóvel. Você vai lá no cartório de registro de imóveis e vê, né, toda a sucessão, fala, opa, o fulano que está me vendendo realmente é dono. Agora, se você quer saber qual é o passivo ambiental, se ele existe, qual que é o tamanho desse passivo, você olha lá no Cadastro Ambiental Rural. Né? Ele que te dá esse espelho das condições ambientais do imóvel. Né? Agora, com muito cuidado, né? Porque nem todas as informações assim são um ato autodeclaratório, então nem sempre você tem se espelha a verdade, né? Dentro do Cadastro Ambiental Rural. Mas eu também o chamo da porta de entrada para a regularização ambiental. Hoje a gente não tem mais pedido de aprovação de localização de reserva legal, pedido de aprovação de PRADA, né, de projeto de recomposição de área degradada e alterada. Não, é tudo feito por meio
do CAR. Então, é essa porta de entrada que te dá a possibilidade da regularização ambiental. A gente teve várias prorrogações do CAR, e até que finalmente uma lei do segundo semestre do ano passado, a 13.887, que ela deixou sem prazo. Ela fala que é obrigatório, né, essa inscrição, mas por prazo indeterminado. É muito interessante, eu vi como positivo, porque a gente quer que essas informações venham para o cadastro, né? Então, vencer o prazo não pode mais? Não, né? Você quer trazer todo mundo para dentro do CAR. E se é obrigatória, quais são as consequências? O próprio novo Código Florestal, ele trazia uma de limitação de crédito, que é o 78A. Ó, tem que fazer inscrição até 31 de dezembro de 2017. Se não fizer essa data, não tem acesso a crédito. Mas aí veio uma lei em 2016, até pelas prorrogações do CAR, falando, olha, esse caput ele só se aplica observando o artigo 29, terceiro, que hoje é por prazo indeterminado, então não tem mais essa limitação de acesso ao crédito. Agora, o que acontece? Pode existir, por exemplo, uma normativa estadual prevendo sanções administrativas, né? Olha, não fez o CAR, então você vai ter multa. Há essa possibilidade. Mas o que está realmente forçando o pessoal a fazer a inscrição no CAR é a existência de passivo, porque esse passivo ele é só resolvido dentro do CAR. Então, se tem degradação de APP, se tem falta de RL, não adianta a pessoa fazer de outra forma. Ela tem que fazer a inscrição no CAR e esse cadastro ser analisado pelo órgão ambiental responsável por ele, né? Essas informações do CAR têm que ser atualizadas de forma periódica, normalmente aqui na Bahia a cada 5 anos, mas sempre que muda de dono tem que fazer a atualização. E uma coisa muito importante é a responsabilidade das informações que são inseridas nesse cadastro, né? E o Ministério Público está voltando os olhos para isso agora. Porque se é o proprietário, ele pode incidir, são crimes de falsidade, né? O proprietário ele pode incidir no 299 do Código Penal, e se é um técnico responsável por isso, ele pode configurar a conduta dele no artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais, a 9605, que é um dos crimes ambientais com maior pena, de 3 a 6 anos. Então, não tem transação penal, não tem suspensão condicional do processo, é muito sério isso. E nessas minhas atuações aqui, eu comecei a reparar que das análises dos cadastros ambientais rurais aqui na Bahia, tinha muita inconsistência. Então, há cerca de 2 anos mais ou menos, tinha 81 análises pelo INEMA de Cefira aqui da minha promotoria, né, em decorrência dos TACs. E aí eu reparei 94% dessas análises mostraram inconsistências. E essas inconsistências, às vezes, pode ser, né, um erro material, alguma coisa. Outras vezes é a má-fé mesmo, né? Então, aqui, por exemplo, erro na classificação da vegetação de APP e RL. Muita gente colocando preservada quando, na verdade, não está. Aqui, ó, quase 13% dessas inconsistências. A pessoa não declarou uma APP, ela deixou uma nascente de fora. Pô, não é possível, né? Provavelmente, o que aconteceu aqui é preço, né? Então, um profissional de respeito, profissional sério, estava cobrando X, outros profissionais que viram um nicho ali estavam cobrando X por 3, né? 1/3 do preço, e estava fazendo, não estava nem indo no imóvel. Então, isso aí é má-fé e pode caracterizar esse crime de falsidade. Essa inscrição, ela pode ser feita tanto no órgão ambiental estadual como municipal. A gente tem alguns poucos, mas tem exemplos aqui de cidades que abraçaram aí o CAR para fazer dos seus imóveis rurais. Lá tem que identificar o proprietário, tem que comprovar a propriedade, tem que inserir o mapa georreferenciado. Se é uma pequena propriedade ou posse rural, o órgão ambiental que tem que fazer a captação da coordenada geográfica da área de reserva legal, não precisa ser aquele mapa georreferenciado, pode ser um croquis. E se o imóvel tiver em mais de um município, não é onde é a sede ou onde o proprietário decide fazer, né? Pode até ter diferença de módulo fiscal, por exemplo. A lei determina que o registro, que é a inscrição no CAR,
tem que fazer naquele município que tem o maior percentual da área do imóvel rural em hectare. Isso aqui é da lei da Bahia, decreto estadual 15.180, mas é interessante que vale de uma forma geral a todos, mas aqui na legislação baiana eles deixaram expresso, né? Primeiro, o CAR, ele é requisito para pedido de autorização e licenciamento ambiental. Então não adianta, quer fazer silvicultura de eucalipto, tá, cadê o seu CAR? Se não tiver, não pode, nem analisa, né? E ficou claro também, às vezes lá atrás o CAR parecia um cheque em branco na mão do pessoal. Agora eu posso tudo, né? O pessoal desmatava, fazia barragem, etc. Não pode, né? O CAR são informações ambientais, ele é um requisito para outras coisas, né? Não te permite fazer a supressão de vegetação, não pode converter área, você não pode, não significa outorga d'água, que muita gente estava achando. Então, isso é bem importante que fique claro a todos, né? E o último instituto que eu falei a vocês é o Programa de Regularização Ambiental, que eles têm, tanto a União como os estados e o Distrito Federal têm que implantar, e aqui na Bahia existe desde 2014, e é interessante, vocês podem entrar lá no site do Observatório do Código Florestal, tem um link lá, portal, e aí vocês passam o cursor num mapa assim, do Brasil, e em cada estado vocês podem ver a legislação, qual que é a legislação do PRA de cada um, né? Não sei se está atualizado, mas tinha aqui 9 estados que não... o último é o Sergipe, tá, gente? Que ainda não tinham elaborado seus PRAs. É interessante que ele fala, está no artigo 59, né, do Código Florestal, e fala, olha, o PRA ele tem o objetivo de adequar os imóveis rurais aos termos deste capítulo. E é um capítulo meio estranho, que ele é nominado disposições transitórias, que na verdade de transitória não tem nada, né, porque vai valer para o resto da vida, área rural consolidada e etc. Mas, fora desse capítulo, quando a gente trata ali da reserva legal, que foi desmatada irregularmente depois de 22 de julho de 2008, ele fala que tem que começar o processo em até 2 anos e concluir nos termos do PRA. Ou seja, o PRA já é previsto fora daquele capítulo, né? E em que pese, quando você pega o decreto que regulamentou o PRA, ele fala que é para recomposição de APP, RL e área de uso restrito. Mas o conceito de adequação ambiental, que está lá no decreto também, na verdade, de atendimento ao disposto na legislação ambiental como um todo. E é isso que eu defendo, né? O PRA pode ser para a área rural consolidada ou não, ou seja, vamos para a adequação ambiental daquele imóvel, envolvendo a legislação ambiental como um todo. Essa lei que eu disse do semestre passado, ela trouxe também uma novidade em relação ao prazo, e aqui eu tenho uma divergência aqui, inclusive com respeitosos colegas aqui do Ministério Público, né? Vejam bem, o artigo 59, parágrafo 2º, a primeira parte não mudou, né? Tá desde o começo da lei, lá em 2012. A inscrição do imóvel no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA. Ok, né? Você quer aderir ao PRA? Então, você tem que fazer a inscrição no CAR. Agora, a segunda parte desse dispositivo fala que deve ser requerido em até 2 anos, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 29. E o que esse artigo 29, parágrafo 4º fala? Que os proprietários e possuidores que inscreverem no CAR até 31 de dezembro de 2020 terão direito ao PRA. Qual que é a leitura que eu fiz? Que esses 2 anos do artigo 59, parágrafo 2º, deve ser contado da Lei 13.887, né? Desde que até 31 de dezembro deste ano a pessoa faça a inscrição no CAR, né? Agora, há respeitosos entendimentos, inclusive isso está no PRA de São Paulo, que esses 2 anos começam a contar a partir de 31 de dezembro de 2020, né? Só que não é essa a leitura que eu fiz. A leitura fala, não, o artigo 59, ele não falou após o prazo do parágrafo 4º do artigo 59. Ele falou desde que, ou seja, dá para conversar um artigo com o outro. Então, eu defendo que o PRA
tem que ser requerido, o prazo máximo é até 17 de outubro de 2021. Né? Se os estados e o Distrito Federal não implementarem o PRA até 31 de dezembro deste ano, né, o proprietário pode fazer adesão ao PRA implementado pela União. Bom, são 3 as consequências do PRA, né? São aqui as chamadas anistias administrativas. Houve supressão ilegal de vegetação em APP, RL e área de uso restrito antes de 22 de julho de 2008, a data mágica lá, houve. Né? Houve adesão ao PRA? Houve. Então, não pode ver atuação pelo órgão ambiental. Segundo, houve a supressão nessas áreas, houve a atuação do órgão ambiental e houve adesão ao PRA. O que acontece? Essas sanções administrativas, elas são suspensas. Né? Só que aí veio o STF e falou, olha, tudo bem, pode continuar com a anistia administrativa. Agora, não há prescrição ou decadência desses ilícitos durante o prazo de cumprimento do termo de compromisso, que é muito justo, né? Então, é só aderir, daí houve a prescrição, falaram, não vou fazer mais nada. Não. Então, podem ser retomadas todas as sanções administrativas caso haja o descumprimento desse termo de compromisso. E a terceira consequência é, na área criminal, que é a extinção da punibilidade dos crimes relacionados aí à supressão ilegal de APP e RL. Que eu vou pôr lá. Bom, a gente já está com um tempo aqui bem adiantado, mas são alguns slides aqui só para a gente ter uma noção geral da Lei da Mata Atlântica, né? A nossa legislação ambiental, ela já tem aí quase centenária, né? Legislação florestal. Então, o primeiro Código Florestal ele é de 34, depois veio esse sim, que é o novo Código Florestal, em 1965, e até então todos os biomas eram abarcados por essa legislação, né? Então, a Mata Atlântica aí no bolo. Em 1988, a gente tem a nova Constituição da República, a gente tem um capítulo dedicado exclusivamente à questão ambiental, e lá no artigo 225, parágrafo 4º, a gente tem uma disposição expressa reconhecendo a Mata Atlântica como patrimônio nacional, ou seja, dando um status de proteção constitucional a esse bioma, né? A partir daí, o IBAMA, no ano seguinte, publica uma portaria 218, estabelece que a supressão só pode ser feita por meio de um plano de manejo aprovado pelo órgão, é limitado, inclusive, em imóveis até 50 hectares, a 50% dessa vegetação. E em 1990, a gente tem um decreto que proíbe totalmente corte, supressão e exploração da vegetação. É intentada uma ação direta de inconstitucionalidade, a sua liminar é negada. Então, esse decreto, para todos os efeitos, ele teve a sua vigência até ser revogado em 93 pelo decreto 750, e esse que já traz uma possibilidade extraordinária de intervenção, né, na legislação, que é muito parecido com os termos que hoje vigoram em decorrência da Lei 11.428, que é de 2006, que é a Lei de Proteção da Mata Atlântica. E agora, em 2012, a gente tem a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o novo Código Florestal, e a partir do ano passado se começa aí uma discussão da possibilidade de aplicação do conceito de área rural consolidada no bioma Mata Atlântica. No entanto, a lei, isso a gente aprende no primeiro semestre do curso de Direito, que a lei especial ela não é revogada por uma lei geral posterior, né? Então, você tem uma proteção especial do bioma Mata Atlântica, ainda que venha uma lei de proteção da vegetação nativa valendo para o Brasil todo, essa lei especial, ainda que anterior, ela, para perder a sua validade, ela precisa ser revogada por essa lei geral, que não é o que aconteceu, né? Inclusive, há uma modificação da lei da Mata Atlântica pelo novo Código Florestal. E por que ela é especial? Lá no Código Florestal, a gente tem os espaços ambientalmente protegidos, APP, RL, etc., e as formas de intervenção. Pela Lei da Mata Atlântica, isso ocorre a depender do estágio sucessional da vegetação. Então, a gente vai ver se é a vegetação primária, se é secundária e que estágio. Estágio avançado, médio ou inicial de regeneração. Se é uma vegetação primária
e uma vegetação secundária em estágio avançado, pode ter intervenção, mas apenas nos casos de utilidade pública. Se é uma vegetação secundária em estágio médio de regeneração, pode tanto intervir nos casos de utilidade pública como de interesse social, né? É claro que não vou descer a detalhes, mas tem vedações, tem que ter prévia autorização, tem que, se for o caso, tem que compensar. Então, está tudo lá na lei, mas é importante ter esse quadro geral em mente, né? A que tipo de vegetação que é? A depender do tipo, a gente vai olhar os casos em que há a possibilidade dessa intervenção. E aqui eu fiz um desenho, talvez, né, para a gente entender. Quando você olha para uma floresta, para uma vegetação nativa, na verdade, que bioma que ela está? É na Mata Atlântica, então a gente vai ver a Lei 11.428, para ver o que pode ser feito ali, né? Além de ser uma vegetação nativa de Mata Atlântica, está em área de preservação permanente, então além de ver o que está previsto na Lei da Mata Atlântica, a gente vai ver também o que está previsto no novo Código Florestal. É assim que funciona. Primeiro a lei especial e depois a lei geral, né? E sempre teve uma convivência harmônica entre essas duas leis, né? E, inclusive, a gente tem que se ater, quando se fala da possibilidade, por exemplo, de intervenção em vegetação primária, nos casos de utilidade pública, são diferentes os casos de utilidade pública de intervenção em área de preservação permanente, né? Então, a 12.651, ela traz, para os efeitos desta lei, entende-se por utilidade pública, todos os casos em que você pode ter intervenção em APP. Agora, a utilidade pública, para intervenção na vegetação nativa de Mata Atlântica, é diferente, e são os casos previstos nela, né? Então, são duas definições diferentes aplicadas especificamente aos termos dessa lei. A gente tem aí benesses para as pequenas propriedades ou postos rurais no novo Código Florestal, até 4 módulos fiscais. A gente tem um regramento jurídico específico para o pequeno produtor rural da Lei da Mata Atlântica, só que não são os 4 módulos fiscais. Essa pequena propriedade ela tem até 50 hectares, né? Então tem lá uma hipótese de intervenção em vegetação secundária em estágio médio de regeneração que só vale para o pequeno produtor, né? E não é a pequena propriedade do novo Código Florestal, até 4 módulos fiscais. Então, se a gente tem no novo Código Florestal o conceito de área rural consolidada, é para os fins daquela lei, né? Inclusive, a Lei da Mata Atlântica tem um dispositivo que ele já é previsto, inclusive, desde o Decreto 750, que fala que a vegetação da Mata Atlântica não vai perder essa classificação em caso de intervenção não autorizada. Se ela estiver lá em APP, ela tem que ser recomposta, né? A gente não pode aplicar esse conceito do novo Código Florestal ao bioma Mata Atlântica. Participando do pacto, a coordenação nacional me pediu para fazer um comparativo das leis, né? Poxa, são hipóteses diferentes, tal. Eu acho que está faltando um quadro, então eu falei, boa ideia. E aí fiz um quadro simples, tá, gente? Mas que eu espero que ajude, com as hipóteses de intervenção da Lei da Mata Atlântica, conforme estágio sucessional, e as hipóteses de intervenção lá do novo Código Florestal, seja na APP, na RL, ou mesmo de exploração florestal fora dessas áreas, né? E, por fim, esses conceitos que são diferentes aí, tanto para a Lei da Mata Atlântica como do Código Florestal. Esse material ele foi publicado no blog da Newform, que é esse endereço que está aí. Eu convido a todos aí a acessá-lo, porque eu acredito que pode ajudar bastante. E eu tenho sempre me pautado, é claro que o Ministério Público ele tem que exigir essa adequação ambiental, mas para se exigir, eu foco também muito no trabalho de conscientização, de levar ao público-alvo, que são os proprietários dos imóveis rurais, eles são os principais atores na aplicação da lei, né? Quem aplica a lei lá no chão são os produtores rurais. E é por isso, então, que desde 2013 foi lançado aqui pelo Ministério Público da Bahia um gibi trazendo os principais aspectos do novo Código Florestal, que tem aí um personagem, a linguagem é simples, tem desenho e tal.
E em 2015 a gente lançou um específico, né, que estava faltando, da Lei da Mata Atlântica, né, esclarecendo que são legislações, são leis diferentes e que esta prevalece sobre aquela geral. Então, eu coloquei aqui o link onde vocês podem acessar, mas eu vou pedir aqui a produção técnica para colocar também no chat, não só esse link, como o material como um todo, e também para colocar essa minha apresentação, né? Para quem quiser, fique à vontade, pode utilizar. Inclusive aqui agradeço, né, o apoio que o CEAF deu ao evento, Tiago, Daniel, muito obrigado, doutor Tiago, coordenador do CEAF, e a você, Lud, agradeço também, tomara que não tenha passado muito aí do tempo, mas eu já sabia, mas aqui a gente está tratando dos principais aspectos, né? Mas mesmo assim, toma um tempo, mas eu acredito que, tomara que tenham gostado aí, eu fico à disposição aqui para responder as perguntas. Doutor Fábio, mais uma vez eu que agradeço, excelente exposição, vieram vários comentários aqui falando que realmente foi uma aula, é muito bom a gente ver temas tão complexos, né, sendo tratada de forma tão clara, no momento em que a gente vive hoje um descrédito das informações, né, do sistema jurídico e tudo mais. Então, é muito bom ter uma aula como essa, se reforçando a importância da legislação para a questão da governança, né, eu acho que passa por isso também, ter um arcabouço legal que seja bem embasado, como o senhor vem trabalhando aí na Bahia, né. E tem algumas perguntas que chegaram aqui, doutor Fábio, eu gostaria de ler algumas rapidamente aqui, chegaram várias, eu vou selecionar algumas aqui. A primeira questão que todo mundo está perguntando é se o vídeo ficará gravado depois, acho que você já comentou que vai deixar disponível, né? Uma questão que o pessoal está comentando aqui em estados em que o PRA ainda não foi instituído, qual modelo de SAF é possível utilizar na recomposição da reserva legal? Eu vou falar mais duas e aí depois você tenta responder aí, só para a gente passar por 3 perguntas aqui. Também tem a questão, uma pessoa falando da parte dos pequenos proprietários rurais do sul da Bahia, que é uma realidade em que eles não possuem escolaridade formal, já têm idade avançada e pouco recurso financeiro, né? Então, é bem provável que essa variável interfira no complexo caminho do CAR mais o PRA, né? E aí a pergunta é, quais são as políticas públicas possíveis para que a realidade objetiva dos pequenos produtores rurais não seja o obstáculo ao indispensável processo da regularização ambiental, né? Então, acho que essa complexidade que a gente viu o senhor mostrando aqui, né, essa tomada de decisão e todas essas informações dentro da legislação, como é que é possível trazer para uma linguagem para esses produtores rurais? Como você comentou, tem os livretos que você vem trabalhando muito, essa questão da sensibilização, já em parte isso contempla essa pergunta. Mas, de qualquer forma, é bom saber o que o senhor pensa sobre isso. E tem uma outra pergunta também para a gente finalizar esse bloco, é a questão da dificuldade da classificação dos estágios de regeneração da Lei da Mata Atlântica, se o Ministério Público tem tido dificuldade com esse estágio de regeneração. Vamos responder essas e, se der tempo, a gente passa para as próximas, então, doutor Fábio. Olha. Bom, a gente tem uma dificuldade, como eu mostrei em um dos slides, que é a falta de PRA em vários estados, né? E outra, ainda que exista PRA na maioria dos outros estados, eu desconheço, se não me engano, acho que só o Rio de Janeiro e o Distrito Federal que tratam do SAF. Então, não é uma questão simples. E respondendo assim diretamente essa pergunta, no estado que não tem o PRA, vai depender da análise do agente do órgão ambiental estadual, né? Esse agente que, na hora de validar
o cadastro ambiental rural desse imóvel rural, se vai falar se aquele SAF pretendido pelo proprietário rural, se ele pode ser feito ou não, né? Então, não existe... Eu participei, inclusive, de um evento lá em Minas Gerais, e a expectativa era muito mais de respeitar a forma dos SAFs já realizados pelos produtores rurais do que estabelecer um engessamento da forma como deve ser feito. Eu achei isso muito interessante, né? Porque você não obriga a pessoa a fazer algo que pode até ser do desconhecimento dela, né? Desde que respeitado aqueles requisitos legais, olha, não pode descaracterizar a cobertura vegetal, você deve, no caso de reserva legal, você deve conduzir, dar preferência à condução da regeneração das nativas. Então, respeitados esses requisitos legais, o SAF pode ser feito, né? Mas hoje, em resposta, quem vai dizer se pode ou não é o técnico responsável pela análise do cadastro ambiental rural. Em relação aos pequenos, a gente viu que há um regramento jurídico específico para eles, né? Aqueles até 4 módulos fiscais. E há uma determinação na lei que o poder público dê suporte técnico e jurídico a esses pequenos proprietários, né? Então, é uma obrigação do poder público. E eu sempre defendi, nas várias e sucessivas prorrogações do CAR, que do prazo de inscrição, né, que se ele deveria ser feito, era em relação a esses pequenos, né, já que o poder público, ele que deveria auxiliar o pequeno na inscrição no CAR, e ele não estava dando conta de fazer isso, né, o poder público não está dando conta, então que o CAR do pequeno que deveria, sim, o prazo ser estendido. Mas o que falta no nosso país, infelizmente, é a extensão rural. Ela era o técnico que ia lá, olhava a propriedade, né, ajudava tecnicamente na atividade desenvolvida no imóvel e com o olhar ambiental também, né? Inclusive mostrando a esse pequeno que a conservação, por exemplo, e a gente está cansado de ver relatos assim, né, de pessoas que fizeram uma mínima recomposição ali na sua nascente e começou a ter mais água do que tinha antes. A pessoa fica toda contente, porque ela não tinha essa instrução antes para fazer isso. Mas, em relação aos pequenos, falta esse apoio do poder público, inclusive com esses esclarecimentos todos a respeito da lei e da regularização, principalmente da regularização ambiental dos imóveis rurais. O terceiro, a gente não está, pelo menos aqui na minha região, a gente não tem dificuldade de caracterizar a vegetação nos seus estágios sucessionais da Mata Atlântica, né? É claro, eu tenho conhecimento de determinadas zonas cinzentas. Olha, isso aqui é uma vegetação secundária estágio médio, mas ela já está com a carinha de estágio avançado. E daí o técnico acaba por aprovar aquela reserva legal no percentual inferior aos 20%. E agora, eu não sei se a pessoa tem um problema específico, né, mas eu sei que existem algumas dúvidas, mas elas não são impeditivas aí da própria aplicação da lei da Mata Atlântica. Tá ótimo, doutor Fábio. Bom, a gente está chegando ao final, né, da nossa conversa, e eu queria trazer um pouco para o campo que eu conheço, que trata um pouco da questão da governança, né, da questão da participação social e da participação dos coletivos. A questão da lei da Mata Atlântica, eu sei que ela teve uma participação muito grande da sociedade civil, foi uma luta de diversas instituições, né, para que fosse definidos, então, todos os contornos dessa lei e tudo mais. Já o novo Código Florestal foi o contrário, né, ele não teve, ele até as instituições tentaram influenciar bastante, mas eu acho que a versão final, ela trouxe poucos avanços e muitos retrocessos.
né? E no momento agora, a gente está vivendo exatamente uma situação parecida com essa, em que tem uma supressão da participação da sociedade civil e com grande possibilidade de prejuízo nas diversas legislações de proteção e tudo mais. Então, eu queria o seu comentário de como que a gente pode se fortalecer para que a nossa atuação seja mais no sentido de criar legislações ou de possibilitar um arranjo institucional com um arcabouço teórico para a proteção de todas da vegetação nativa e impedir que esses retrocessos aconteçam, como está acontecendo agora no CONAVEG, né, que deveria contar com a participação da sociedade civil. Aqui em São Paulo a gente está vendo um grande retrocesso também com relação aos institutos, né, de pesquisa e tudo mais. Então, como que você acha, dentro desse histórico todo aí, que a gente pode se posicionar, inclusive o Pacto mesmo, com a sua experiência, como que a gente pode, como sociedade, agir frente a isso que está acontecendo? É interessante porque o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Então, democrático no sentido de participação nas decisões públicas. E o que a gente tem visto, na verdade, é que essa participação ela está sendo tolhida, né? Uhum. Primeiro é o direito de participar, e o segundo é de uma participação informativa, né? Que se tenham acessos aos documentos e informações para a tomada de decisão. E cada vez mais se mostra a necessidade de movimentos, de instituições que atuam na defesa do meio ambiente. Então, o Pacto, eu estou vendo uma atuação super positiva nos últimos anos, né? É um movimento que nasceu grande, né? Teve diversos excelentes coordenadores, e agora ele se mostra como necessário para levar o conhecimento da população como um todo as possíveis consequências de determinadas decisões. Então, a partir do momento em que o Ministério do Meio Ambiente publica um despacho reconhecendo a aplicação da área rural consolidada na Mata Atlântica, se não fossem movimentos como o do Pacto, muito possivelmente a gente teria tido um outro desfecho, né? O desfecho atual foi da revogação desse despacho e o questionamento da matéria por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Senão, a gente poderia ter consequências muito piores se não fosse todo o movimento feito pela sociedade civil, né, que fez essa pressão perante o governo federal. E é esse o caminho que deve ser feito de uma forma da participação ou da governança nas questões, principalmente agora florestais, né? Felizmente, a Abrampa, a qual eu represento aqui no Conselho do Pacto, ela tem tido um excelente palco de discussões entre os colegas ambientais, e o que possibilita, inclusive, um melhor posicionamento não só da instituição, como dos seus próprios integrantes, no sentido de contestarem alguns retrocessos via judicial. Então, essa falta de participação nos colegiados já é objeto de uma ação. A própria atitude, a conduta do ministro já é contestada no STF, né? Porque é um Ministério do Meio Ambiente que a gente não vê a defesa do meio ambiente, né? A gente só vê aí a boiada passando. Então, é uma preocupação muito grande e se apoia no outro, né? Nós somos operadores do direito, os promotores de justiça, mas a interação entre diversas ciências é super importante, né? Inclusive questões técnicas que devem ser levadas em consideração como embasamento de ações judiciais. Então, é por isso que esses diversos setores têm que, sim, continuar dialogando, né, para que ou pressionem da forma de movimentos, ou não havendo como, o ingresso de ação por meio, não só do Ministério Público, mas também, né, de outras aí, instituições que possuem essa legitimidade.
Sim, exatamente. Eu estava lembrando do que você estava falando, que essa questão talvez um pouco da interdisciplinaridade, que seja fundamental e que a gente tem isso nos diversos setores do pacto, né? A entrada da Abrampa traz um pouco disso, né? Que a gente conseguir dialogar, né, como sociedade e conseguir entender, né, a questão, o arcabouço jurídico para a gente é bastante complicado e, por outro lado, a gente subsidiar com as informações que a gente tem, a legislação é papel fundamental, né? Então, eu lembrei da Que Reserva Legal Nós Queremos, que trouxe esse aspecto jurídico, ecológico, econômico, que foi um trabalho importantíssimo e que realmente representa essa questão de que ainda hoje eu vejo que a sociedade ainda está agindo, ainda tem alguns silos que eles devem ser quebrados para a gente ter uma atuação mais conjunta, né, de toda a sociedade, para a gente conseguir transpor esse momento tão obscuro que a gente está tendo hoje, né. Tem mais algumas perguntas aqui, acho que eu vou fechar só com uma. O pessoal está perguntando aqui as questões dos manguezais e restinga, algumas perguntas com relação a isso. Tem fiscalização contra intervenção urbana nos ecossistemas de manguezais e restingas, só para finalizar, e aí eu peço sua palavra final e a gente já vai finalizando aí, Fábio. Não, o código, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ela não trata só desses espaços ambientalmente protegidos na zona rural, né? Então, ele também se aplica na zona urbana, mas são disposições bem específicas, né? E que também poderiam ser objeto de uma exposição aí de mais não sei quanto tempo. E quando se tem APP em zona urbana, essa intervenção ela vai demandar uma recomposição dessa área ou a possibilidade da sua consolidação, né? Mas aí são as conhecidas REURB, né? Por interesse social, interesse específico. Mas no caso específico dos manguezais, salvo engano, lá no artigo 8º da Lei 12.651, se a sua função ambiental está comprometida, então há sim a possibilidade da consolidação da intervenção humana que foi feita lá. Agora, se existe a possibilidade, se a função ambiental ela existe, então se tenta a retirada daquele aglomerado urbano, né, a sua relocação para outro local. Mas existe sim, então, essa possibilidade da consolidação da intervenção humana no manguezal situado na zona urbana. Excelente, doutor Fábio. Bom, eu acho que a gente já cumpriu as 2 horas aí que a gente tinha. Tem algumas perguntas a mais aqui, mas acho que depois você pode responder isso, você tem acesso a esse chat aqui. Então, queria agradecer novamente a possibilidade da gente fazer essa conversa, sempre muito bom, cada vez mais eu aprendo mais um pouco, tem mais coisa, tem mais detalhe, então realmente foi uma aula excelente, todo mundo comentando bastante isso. O pacto cresceu muito com relação a esse entendimento da legislação, com essa interlocução com outros setores, então a gente tem tentado fazer uma atuação política e de sensibilização nas mídias sociais, a gente tem trabalhado bastante nisso, contado com você também para nos apoiar nessa frente, né? Então eu agradeço bastante, dizer que a gente vai continuar nessa linha cada vez mais, porque no momento atual é o que é necessário, né? Além de todo esse contexto pandêmico, digamos assim, que a gente tem um contexto caótico na questão ambiental, que está se aproveitando desse momento em que as pessoas estão mais focadas com a vida mesmo, né? Mas a gente tem trazido essa bandeira da questão ambiental e vamos reforçar isso. Contamos com você. Momentos como esses são fundamentais para que a gente consiga, né, trazer esse entendimento dos dois lados, né, a questão jurídica, a questão ambiental. Então, é importantíssimo esse papo. Agradeço mais uma vez e deixo aí com você para suas palavras finais e a gente ir encerrando. Bom, Lúdia, eu que agradeço, né? Muito honrado de participar do pacto. Essa parceria, Ministério Público do Estado da Bahia,
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, a Abrampa e Pacto, ela é sensacional. Eu acho que o aprendizado ele é mútuo, né? Eu posso levar as minhas contribuições como um operador do direito, mas eu também recebo, em resposta, muitas informações que me ajudam no dia a dia aqui como promotor de justiça. E o Pacto, a gente vê que ele está fazendo o seu papel de articulador, né, de agregar várias pessoas com o seu objetivo final, que é de restaurar 15 milhões de hectares até 2050. Né? Então, parabéns a você como coordenadora, né, nacional, parabéns aos demais aí que fazem parte da direção do Pacto. Um abraço aqui ao Alex também, ao Pedro, e eu que agradeço e vou continuar aqui à disposição de todos, né, dentro do Pacto, e em relação aqui ao nosso evento, na medida do possível também vou encaminhar aqui a respostas faltantes aqui àqueles que fizeram as perguntas. Então, muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço. Então, a gente encerra aqui essa conversa. Um abraço a todos.